Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro nosso. Nós que estamos aqui passando por 36 aulas, né? Nós estamos agora hoje na 34, tem ainda mais duas para a gente finalizar. Lembrando que todas essas aulas têm um texto base, e o texto base que a gente está usando é um e-book que está publicado lá no site do Opus Dei, chamado Síntese da Fé Católica, que também gerou o nome desta nossa série, que está terminando e que nós estamos falando de algumas semanas sobre os mandamentos. E hoje a gente vai falar sobre o nono e o 10º mandamento, então, finalizando essa etapa dos mandamentos da lei de Deus. E como a gente sempre faz em todo encontro, a gente pede a intercessão de São José Maria Escrivá, ele que foi o fundador dessa belíssima obra chamada o Opus Dei. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedesse inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E nesse nosso encontro de hoje, dessa formação de hoje, que eu sempre digo que não é uma formação para os outros, é uma formação para mim também, que sempre aprendo um pouco mais sobre a minha igreja, que é o seguinte: o nono mandamento diz o seguinte: não cobiçarás a mulher do teu próximo e, na verdade, fala duas vezes, né? Vamos certinho aqui, ó. Não desejarás a mulher do teu próximo e não cobiçarás nada que pertença ao teu próximo. A gente vai ler isso depois dessa maneira, ó. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás sua casa, nem seu corpo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Isso lá no Antigo Testamento. E aí depois do Novo Testamento a gente escuta assim também, ó. Todo aquele que lançar uma mulher de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se a gente olhar bem, esses mandamentos, né, esses dois últimos, eles não estão falando de ação. Eles estão falando de pensamento. Eles estão falando que não é material. E qual que é a importância disso para a gente? A importância disso para a gente é de que, olha, ser católico não se restringe apenas a uma moralidade que reduz a nossa vida a atitudes, em atos externos. Mas a moralidade é algo mais profundo. Quando eu trouxe esse trechinho para a gente, quando a gente vai lá no Evangelho de Mateus, a gente escuta Jesus falando assim, ó, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Entendimento, alma, coração, agir em nome de Deus, né? Ser uma pessoa católica, né, cristã, é ser uma pessoa que vai, então, viver isso não só na prática, mas interiormente. É uma santidade, isso é importante, é uma santidade que não está apenas extrínseca, mas ela também acontece de maneira intrínseca. E esse é o dom que Deus nos dá. O dom que Deus nos dá é querer uma vida sem pecado.
É querer uma vida cheia do amor de Deus. E para que isso aconteça, eu preciso ter uma ordem exterior e interior na minha vida. Eu preciso ter a cama arrumada, ter a casa arrumada, ter minha vida arrumada exteriormente, mas eu também tenho que ter o Mateus interior arrumado. O meu eu tem que ser organizado para que eu realmente possa fazer dos talentos que Deus me deu grandes talentos, reais talentos, profundos talentos. Né? Quando o, o, o jovem chega assim e fala, Senhor, tu me desse 5 talentos. E olha, tá aqui, ó. Aqui tem mais 5. Eu fiz mais com isso. E para eu fazer mais do que Deus me pede, eu preciso ter um interior também organizado, um interior puro, um interior que busca uma vida não só de palavra e atitudes, mas também uma vida de coração, uma vida interna de sentimento. Porque fazer as coisas, imagina, vou dar um exemplo. Eu faço a caridade, eu dou esmola, eu dou o jejum, eu faço o jejum. E eu faço tudo isso com raiva, com rancor, xingando a Deus, xingando a igreja, xingando o Papa, sei lá quem. Não pode, né? O exterior tem que estar em acordo com o interior tem que estar em acordo com o exterior. Senão a gente fica louco. Senão a gente pode se tornar hipócrita. Tem alguma falha aqui de caráter. E o que acontece dentro da gente é importante. O nono e 10º mandamento que a gente está falando aqui faz justamente referência a esses atos internos, que vão depois corresponder ao sexto e ao sétimo mandamento da lei de Deus. Há uma relação entre eles. O que o nono mandamento nos pede, de certa maneira? O nono mandamento ordena a nossa castidade, de ter um olhar casto, puro, buscar a pureza de espírito. E o 10º mandamento? O 10º mandamento busca o quê? Busca um desprendimento dos bens materiais, de que eles são importantes, que a gente pode ter, que a gente tem que lutar, trabalhar, conseguir, mas que é material, não é o essencial da minha vida, né? Não é a meta da minha vida, a meta da minha vida é para o céu. E isso acontece, entendam, dentro da gente. Agora, faz sentido a gente falar de pecados internos? Faz sentido eu falar de algo que acontece na minha imaginação, acontece no meu ser, na minha alma, mas não reflete na realidade? Ou seja, ele não acontece. Eu desejo matar, mas eu não matei. É pecado? Né? Eu tenho desejo por uma mulher, mas eu não fui lá e pequei contra a fornicação. Eu estou errado? E claro que a resposta aqui não é evidente. Se a gente olhar os pecados, principalmente no Novo Testamento, a gente olha o quê? Que são pecados externos. Eu anotei aqui, ó, adultério, fornicação, homicídio, idolatria, feitiçaria, disputas, iras, tudo material, você concorda? Tudo ali aconteceu, foi feito, né? Há como se pegar de certa forma aquilo, né? Só que todos esses pecados externos passaram de certa maneira pelo interno. A nossa vontade está antes da nossa ação. A ação é consequência de uma vontade. Não é à toa que o próprio Jesus fala assim, ó, os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos e as calúnias procedem da onde?
procedem do coração do homem. Ele acontece dentro da gente também, antes de acontecer de maneira externa. Claro que quando ele ocorre de maneira externa, nós estamos ali falando de um pecado mortal, de um pecado super gravíssimo, né? Eu fui lá e matei. E aí você tem que concordar que matar e desejar matar são coisas diferentes. Todos são errados? Todos são errados. Mas os pesos aqui são importantes serem colocados para justamente eu entender a gravidade e hierarquia das coisas. E Jesus continua falando no Evangelho de Mateus. Todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ele no seu coração. Com desejo, com vontade. Que é diferente de quando as coisas aparecem na nossa cabeça e a gente não deseja aquilo, e a gente luta para aquilo sair da nossa cabeça. É aqui a chave que a gente precisa ligar. As coisas erradas passam pela nossa cabeça, diariamente, constantemente. Agora, se eu as deixo na minha mente, se eu alimento aquilo, se eu sinto um gozo por aquilo, se eu fico ali pensando, né, imaginando, tendo um prazer por aquilo, então estou errando. Então estou quebrando, estou pecando, né? Olha que a maldade do homicídio, do adultério, do roubo, não está principalmente no aspecto físico da ação, diz lá o síntese da fé católica, ou em suas consequências, que tem também um papel importante, mas na vontade, ou seja, no coração daquele que vai matar, daquele que vai trair, daquele que vai roubar. Esse está querendo é justamente o problema do pecado. E aí a nossa meta é não só não praticar, mas também não querer. Não só não fazer, mas também não imaginar. Ou seja, é ser puro no ato e puro no pensamento. Logo, tanto a bondade quanto a maldade estão na pessoa no campo que a gente chama aqui da vontade. Quando o nono mandamento, veja só, proíbe os pensamentos impuros, ele não está se referindo às imagens ou ao pensamento em si, mas ao movimento da vontade que aceita esse pensamento e nutre esse pensamento. É a diferença entre sentir e consentir. É, passou uma mulher bonita na sua frente, você olhou para ela, você sentiu. Agora, se aquilo fica na sua cabeça, se você imagina coisas além, né? Você fica trazendo aquilo para sua imaginação, o que você está fazendo? Você está consentindo. Por isso, quando a gente fala de pecados internos, a gente pode dividir eles entre maus pensamentos, maus desejos e o gozo pecaminoso. O que significa cada um dos três, Mateus? Primeiro, nos maus pensamentos ali, a gente tem a representação através da imaginação, de realmente pensar, de realmente passar pela nossa cabeça determinado, determinada atitude, determinado desejo que é errado, só que a gente não tem ali a intenção de realizá-lo. Isso é um mau pensamento. A coisa passa pela nossa cabeça, a gente pensa sobre isso, só que a gente não demora, né, naquilo, a gente esquece. A gente já reza uma Ave Maria, já reza um Pai Nosso, a gente vira para o outro lado da cama, a gente começa a pensar na morte da bezerra, para justamente desviar o foco daquilo que não deve ser focado. Ou seja, alimentar a alma. O segundo são os maus desejos. E nos maus desejos aqui, é justamente o desejo interior diante de uma pessoa. Eu passo a desejar, pensar
Pensei. Desejar é querer. Concorda? Desejar é diferente de pensar. Eu posso pensar e não desejar. Agora, desejar eu quero. Aquilo alimenta-se. Claro que nesse desejo eu posso ter ali uma intenção de não realizá-lo. Só que às vezes esse desejo de não realizá-lo é muito mais por uma questão externa das causas que isso pode causar para você do que realmente o puro desejo de fazer. Que aí nós estamos no campo dos maus desejos. E aí você deseja aquilo, mas você não faz aquilo. Porque ela é casada, porque vão falar, ou até mesmo, porque é pecado. Mas o desejo está ali. Você pensa, né? Você, você sente aquilo mais profundamente do que só o pensamento. E o terceiro é o gozo pecaminoso, que aí é a liberação total do prazer diante daquele pensamento que virou um desejo e que agora eu tenho prazer diante daquela imagem. Quando a gente entra nesse gozo pecaminoso, a gente está automaticamente pecando contra a nossa própria alma, né? A gente está sujando a nossa alma e devemos sim pedir perdão, o perdão diante de Deus. Porque não é só um pensamento que passou e eu esqueci. Ele é o grande grau, né? É quando eu tenho realmente. Olha que fala aqui que é bacana. É a complacência deliberada em uma ação má, já realizada pela pessoa ou por outro. E aí vale o toque. Pecado material é maior do que o pecado interno. Porque o pecado externo, né, quando a gente manifesta ele realmente aparece. Ele está ali, diferente de um pecado espiritual, né, intelectual, reflexivo, da imaginação. E como que eu luto contra esses pecados internos, né? Contra esses desejos, contra esses pensamentos, contra essas coisas que passam pela nossa cabeça diariamente? E aí não tem segredo. Frequência dos sacramentos, sempre. Eucaristia, confissão, Eucaristia, confissão, Eucaristia, confissão. Oração, quem reza direciona a alma, quem reza direciona o entendimento, e às vezes é difícil mesmo, às vezes a nossa cabeça vai viajar, às vezes a gente vai lá para Nárnia, às vezes nessa oração virá maus pensamentos e maus desejos, e a gente tem que lutar contra elas. Nunca encarar de frente, deixar ali na mente, porque é gostoso, porque é prazeroso pensar, imaginar. Não, é uma atitude de homem, ou seja, uma atitude de se rebelar contra o seu próprio querer, contra o próprio desejo. É sair, mudar, virar a chave, né? Mudar o pensamento ali automático. Então, frequência dos sacramentos, a oração é muito importante. Tem um conceito aqui que vale para tudo na vida, que é a humildade. E a humildade cria em nós a possibilidade de reconhecermos as nossas misérias, de reconhecermos que nós não somos os fortes, que nós somos fracos, que a gente é limitado, que a gente não pode dar uma brecha que o demônio entra mesmo e faz a festa. Então, qual que é a nossa fortaleza? A nossa fortaleza é acreditar nessa humildade, nessa miséria nossa. Percebe? Quando que eu sou forte? Eu sou forte quando eu sou fraco. Quando eu reconheço que sozinho eu posso pouco, que sozinho eu não vou longe, que sozinho eu não consigo. Mas com Deus eu consigo, com Deus eu tenho tudo, com Deus eu me torno firme, né? Com fibra, com força. E muito importante dentro desse campo das práticas que nós podemos fazer é a sinceridade com Deus, né? Deus já sabe. Basta a gente ter sinceridade, falar que está difícil, que não é tão simples assim. É jogar franco.
É se abrir diante de Deus, é se abrir diante de uma confissão, é colocar as cartas na mesa, porque colocando as cartas na mesa, a gente sabe como jogar o jogo da salvação. Para quê? Para a gente poder ter um coração purificado, para ter um coração mais próximo a Deus, para justamente buscar corpo e alma, né? O externo e o interno, ser aquilo que Deus espera que nós sejamos, que é a imagem e semelhança dele. E para que isso aconteça, é essencial que eu detenha-me no olhar. A janela da nossa alma é o olhar. Então, ver o que está olhando, ver o que está olhando, o que está consumindo, o que tem na sua internet, o que você anda lendo, o que você anda assistindo, as conversas que você anda tendo, para justamente purificando a nossa cabeça dessas maldades internas. Será que a série que eu estou assistindo é boa para mim? Ah, ela é inofensiva. Mas será que naquela série não tem muita promiscuidade? Será que naquela série não tem muito sexo, muito, muito erotismo? E é aí que eu reconheço a minha fraqueza. É aí que eu reconheço a minha humildade. É aí que eu reconheço a minha sinceridade. Tem. Eu não devo assistir. É errado assistir. Vai me fazer mal. Por quê? Porque se eu ficar assistindo aquilo, eu vou alimentando o meu imaginário. Mesmo que não naquele momento. Mas na primeira oportunidade, na primeira viajada que você dá aí para Nárnia, você cai automaticamente dentro desse campo, né? E aí o que que machuca? Machuca a sua pureza, né? Fere a sua castidade. O próprio catecismo da igreja diz algo muito bonito. Quando ele fala assim, ó, todo homem descobre em seu interior algumas tendências desordenadas que a tradição moral denominou concupiscência. E o que é a concupiscência? Por isso que é bonito. A concupiscência é a revolta que a carne provoca contra o espírito. É a revolta que a carne provoca contra o espírito. E por que, que a gente cai nisso, Mateus? A gente cai nisso porque a gente tem um pecado original ali. A gente cai nisso porque desde que Adão e Eva desobedeceu Deus, a gente traz essa ferida eterna em nós. Essa sujeira. A gente limpa, 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 limpa. E sempre ela volta a aparecer, né? Ela entra pela janela, ela entra pela porta, ela entra por todas as brechas que nós damos e vai empoeirando a nossa alma, que é a pérola mais linda, né? O ouro mais brilhante, a pedra preciosa mais ilustre, mais brilhosa que a gente pode ter, que advém desse pecado original que eu, que você, que nós carregamos. E a gente organizando, né? Ordenando essa desordem, a gente passa a ter uma vida mais saudável. E a gente passa a ter uma vida mais organizada. E acontece com o pudor. O pudor da fala, o pudor do olhar, o pudor do gesto, o pudor da roupa, o pudor das conversas, do que a gente assiste, do que a gente deixa entrar em nossa internet. Lembra-se, o algoritmo ele é perverso. Assiste 30 segundinhos daquele vídeo lá inofensivo, daqui a pouco aparece um monte de vídeo inofensivo. Então, apareceu, já passa. Ah, eu vou ver só um pouquinho. Você não é humilde. Você é soberbo. Você acha que você pode, você acha que você aguenta. Você acha que é muito maior que isso. E aí você cai, aí você peca, aí você erra. Essa é a humildade que a gente tem que procurar. Uma humildade que vai purificando diariamente os nossos sentidos externos através de um sentimento interno. É uma luta extremamente positiva, porque é uma luta que nos leva mais próximo de Deus. São José Maria Escrivá dizia assim, ó, os olhos, por eles, entram na alma muitas iniquidades. Quantas experiências como a de Davi. Se guardardes a vista, tereis assegurado a guarda do vosso coração. É isso. O que você olha
com certeza colabora para aquilo que você vai pensar. Então vamos olhar mais para Deus, né? Vamos encher a nossa internet, nosso Instagram de coisas que valem a pena, de ensinamento, de conhecimento, né? Olha o nosso Instagram lá, todo dia tem uma coisa que vale a pena ser lida, que faz nós sermos melhores. É se formar para o bom, se formar para o belo, se formar para a verdade. E continua José Maria Escrivá. Meu Deus, encontro grande graça e beleza em tudo que vejo. Guardarei a vista toda hora por amor. É isso. Quem vê a Deus não quer ver outra coisa. Quem vê Jesus na Eucaristia só quer olhar para aquilo. É um desejo eterno. É esse desejo que a gente tem que estar na cabeça, né? É olhar para o Senhor, né? É olhar para as coisas que valham a pena. Somado a isso, se a gente sabe onde olhar, a gente também não vai ter inveja. Se a gente não vai ter pensamentos maus, nós também não vamos ter inveja. O que é inveja? Inveja é a mesquinhez humana. Inveja é desejar o que você não tem. Mas não é só desejar o que você não tem, é desejar o que você não tem querendo do outro. O próprio catecismo fala isso, ó. Designa a tristeza sentida diante do bem do outro. Isso é inveja. O seu vizinho comprou um carro, não sei quem ficou grávida, o outro teve promoção e você fica triste por aquilo. Está sendo invejoso. Como que eu melhoro isso, Mateus? Rezando, sendo humilde, sendo sincero com Deus, indo ao encontro dos sacramentos da confissão e da Eucaristia, sendo humilde, né? Falando, putz, eu sinto inveja mesmo. Não deveria, mas eu senti. Eu vou lá, eu confesso, peço perdão e luto para isso melhorar. Como? Sempre o olhar. É o olhar que atrai. Então, é tentar olhar de outra maneira. É na hora que alguém que você não gosta e aquela pessoa teve uma promoção, ganhou alguma coisa, ficou grávida, seja uma grande felicidade na vida dela, antes de você dar espaço para o pensamento, você reza uma Ave Maria. Você reza um Pai Nosso. Para justamente tentar direcionar o seu imaginário para algo que vale a pena. Assim a gente acaba, então, sendo alguém que externamente vive o que internamente está cheio. E não o que muitas vezes acontece, de viver o que externamente tem que ser vivido, só que dentro é sujo, bagunçado, né, podre, feio, empoeirado, e não é isso que a gente quer. A gente quer amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, ou seja, de corpo e alma, externo e interno. Certinho, pessoal? Muito obrigado. Siga, nos acompanhe, ative as notificações. Né? Tem vídeo novo todo dia aqui, justamente tentando ser sincero com aquilo que é o ser humano. Muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima.